Oi, meus Fala, amores. gente! Muito boa tarde. Ai, que preguiça da gente. Sério? Ai, menina, segunda-feira, né? Não sei. Aquele desânimo, aquela preguiça. É Ai, sério? vou até sentar aqui, ó. Mas, ó, fica tranquilo, porque hoje nós vamos resolver o seu caso. Uau! Porque assim, Já deu até um ânimo aqui, viu? Hã? Num primeiro momento, eu pensei, preguiça? Hum. Depois eu pensei, vai que ele tá dodói. Vai que tá É dodói. uma testosterona que pode tá estar baixa. Tá até cheirando mais flores e tal, mais alegre. Não é? Hoje nós vamos falar, meu cônjuge é preguiçoso. Ô, dizem. meu pai, agora, hein? Mas a gente desconfia que nem todos os casos que parecem preguiça são de fato preguiça. É, não é preguiça sempre não, né? Às vezes é o quê? Aquele desequilíbrio hormonal, uma Taborocochô. vitamina taborocochôzinho, né? Ô, pecado, taborocochô. Então, ó, quando seu marido estiver lá, ó, quietinho, no canto dele lá, às vezes pode ser preguiça mesmo, né? É. Às vezes não. Ou a esposa, né? Meio sem ânimo, indisposta, tal, aquela coisa, vai se arrastando, não quer nem sair de casa. E tem casos assim, né? Então já vamos partir dessa largada Bora. que assim, há casos de preguiça? Sim. Uhum, Mas óbvio. há muita gente que tá com vitamina C, vitamina D, vitamina B12, Vitamina V de testosterona, vida. vitamina S de sol. Pode ser que esteja faltando aí alguma coisa na sua vida, vamos cuidar disso. Temos um psicólogo, especialista em neuropsicologia e psicopatologias, presta atenção, psicopatologias. O especialista é o Marcos Melo, psicólogo, convidado de hoje, vindo lá das Maringá. Isso, ó, das terras de Maringá, cidade Canção. E também, olha só, quem vem do Rio de Janeiro, mas trabalha já há um tempinho com a gente por aqui na região de Jacareí, a gente vai conhecer a história da Karina Quadra, ela que estava enfrentando aí um cansaço extremo, não conseguia fazer coisas básicas, como até mesmo se arrumar para sair de casa, e após um exame ela descobriu, uau, não é preguiça, não é só aquela indisposição, tem algo a mais aí, e ela vai contar pra gente um pouco da sua história também, quem sabe você se identifica, hein? Por um momento eu pensei, ela tá vindo contar o testemunho de quando ela era preguiçosa, né? Mas aí você colocou um diagnóstico no meio, aí É verdade, né? Ela era. ela era preguiçosa, Ela mas de era. qualquer forma é preguiçosa. E a Priscila Pirro, doutora Priscila Pirro, ginecologista, também vai participar aqui com a gente, falando sobre os principais sinais que o corpo dá de que alguma coisa vai mal. Isso e tudo mais, temos o que mais? A sua participação Opa, também aqui com a tem. gente, a sua interação, pode mandar a sua pergunta, já prepara de agora. Nós só estamos começando esse programa ao vivo até as 4 da tarde. Pausa rapidinha, já estamos de volta. E aí, como é que tá a preguiça do outro lado, hein? Tá meio preguiçosinho, meio preguiçosinho ou não? Não, né? Pois é, será que é preguiça mesmo? Será que não é? Como se identificar? É, como? Como identifica se é preguiça, se não é? Menina, minha mãe, ó, até tava lembrando, ontem, conversando com minha mãe, falou, filho, eu não lembro se foi uma torneira, sei lá o que foi, cara. Ó, teu pai comprou lá no começo do ano, a gente já tá chegando em abril, até agora ele não fez ainda o serviço lá, não lembro o que era. E aí eu fiquei pensando, será que isso é preguiça? Será que é o TDAH que eu herdei dele, né? Será que é o quê, minha gente? Vamos descobrir, pai, se estiver assistindo, fica aí, mãe, se estiver assistindo, ó, fica aí já pra aprender um pouquinho. Agora, se for preguiça, pai, aí deu ruim, hein? Roda a vinheta, vida do Abinal. Ah, verdade, dos abinais nesse caso, no né? caso que é do meu dos pai, abinais. aí vai abinar o pai e abinar o filho. A novelinha, Maísa, a novelinha Vida dos Aminais. Vida dos abinais. É bem Hoje isso. no programa. Aí vem, né? O que eles comem, O que como eles vivem. Como vivem. Os abinais. Não animais, não, abinais, tá? Vamos por aí. Muito bem. Mas enfim, vamos falando sobre aquilo que nós possamos ler como preguiça, né? Comumente chamado de preguiça, mas é aquela pessoa que está doente, muitas vezes não sabe e precisa de um cuidado. A gente vai pensar também sobre expectativas. Às vezes eu verdade. espero que o outro tenha um ritmo semelhante ao meu, que seja mais ágil, mais rápido, Proativo, mais criativo, tal. proativo. Aí não vem, você diz, é um preguiçoso, é uma preguiçosa. Vamos passar por esse assunto também. E assim, ó, isso traz problemas até, Darlene, sérios pra dentro do relacionamento, né? Procrastinação, e não, depois. Raiva mesmo, né? Você É. não faz nada da vida. É. Escorão. É, Sabe o que é um queria escorão? Queria que o mundo morresse em barranco pra morrer escorado, né? Já viu esse ditado? Já. Ô, meu pai. Pergunta do dia, Abinal. Perguntinha do dia, verdade, até passando por ela aqui, ó. No seu relacionamento, conta pra gente aí, já aconteceu de um achar que o outro é preguiçoso ou
desorganizado demais? Conta pra gente aí, já aconteceu? Você, marido, é mais difícil, né? O marido achar que a esposa é preguiçosa, não sei o quê. Não, Geralmente não vem... acontece. Não, acontece que não limpa a casa, que não sei o quê, que não Mas é gosta, raro. tal, é raro. Mas é as mulheres que às vezes ficam falando, esse homem aí, ó, que não pode ver o homem parado, Darleide. O homem sentou um pouquinho aqui, tem o quintal pra capinar. Aí vai sentar um pouquinho, tem não sei o quê pra trocar. Tem muito disso também. Não, Aí o de homem nem verdade. descansa, coitado. Você e o Aleixo dizem que eu sou alecrim dourado, mas eu não sou assim com meu marido. Não? De Ai, que verdade. bom. Ontem, domingo, em casa, ele tem a rotina dele de domingo. Eu acho que quando ele para ver alguma coisa, assistir, que é só um momento da semana que ele faz, eu não fico chamando meu marido. Eu dou graças a Deus. A Irene parou com isso daí agora, viu? Foi, né? Parou. Enfim, Não, vamos mas por aqui casa com a e gente. apartamento não tem quintal. Senão vai pra ter limpar, agora a nem cena nada. da vida da Darleide. É verdade. Então responde pra gente se você já se viu como preguiçoso, na relação preguiçosa, e depois descobriu que não era um diagnóstico. E depois que inventou o diagnóstico também tem essa. E depois que a gente tem acesso ao diagnóstico, não é mais preguiça, não é mais desorganização, é TDAH. Pois é, verdade. muito bem. Responde pra gente no 983-150249. Vejam só. Estudos Mandei. revelam que a procrastinação não é apenas um atraso nas tarefas, mas uma ameaça real à sobrevivência dos relacionamentos. Segundo o grupo de pesquisa sobre procrastinação da Universidade de Carleton, o hábito de adiar é uma falha grave na regulação das emoções, que pode destruir a intimidade de forma silenciosa. Dados publicados no Jornal Oficial de Personalidade indicam que casais que adiam conversas difíceis têm até 3 vezes mais chances de relatar uma desconexão emocional irreversível. O silêncio se transforma em campo minado de ressentimento, de ansiedade e, além disso, pesquisas da Universidade Estadual de Ohio alertam que o estresse causado por compromissos não cumpridos gera um ciclo tóxico. O parceiro sobrecarregado perde a confiança, enquanto o procrastinador afunda em culpa e isolamento. Se o seu relacionamento está no modo espera, o alerta é claro. O adiamento de hoje pode ser a ruptura de amanhã. Buscar ajuda profissional é quebrar o ciclo da evitação. São as únicas formas de evitar o colapso final da vida a dois. Portanto, o que nós vimos aí? O diagnóstico que for vai exigir que nós sejamos corajosos em busca de identificá-lo, de acessá-lo, de conhecer o porquê das motivações ou falta de motivação para os nossos comportamentos, o que está por trás dos nossos comportamentos. Para além de dizer simplesmente eu sou assim porque eu acho que sou assim. Vai fazer bem ter conhecimento de quem você é, do que se passa com você, para então levar isso ao relacionamento como algo a ser compreendido, conhecido e administrado, e evitar que seja um fator destrutivo para o relacionamento, especialmente o casamento, mas que passa por outras áreas, como o trabalho, amizades, estudos, realizações na vida. Se conhecer por que você é como é, age como age, se comporta como se comporta. Passa por este tema aqui no nosso Entre Família de hoje. Boa! E para somar com a gente aqui, psicólogo, especialista em neuropsicologia e psicopatologia. Pois é, Marcelo... Ou melhor, Marcos Melo. Marcos Melo. Chega pra cá, Marcos, e vamos começar ou dar sequência nesse bate-papo aqui. Tudo bem, Marcos? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Bem-vindo, bom tê-lo aqui. E aí, como identificar o que seja procrastinação ou a preguiça, comumente dita, por alguns comportamentos, ou até identificar que isso vai além? Vamos lá. Realmente as pessoas confundem preguiça com procrastinação. Exato. São coisas distintas, né? A preguiça está mais relacionada, Darleide, com uma falta de energia momentânea, né? A pessoa está lá relaxada ou fez alguma atividade que realmente gastou bastante energia, então ela está no momento de descanso para recuperar o fôlego. Então, a preguiça, se você estuda um pouquinho da etimologia da palavra, ela vai por esse caminho de você estar com baixa energia para fazer uma atividade. A procrastinação, ela já entra por um outro detalhe. É aquela pessoa que realmente, a ideia é que vai deixar para amanhã e esse amanhã nunca acontece, né? Mas realmente a gente precisa olhar para a procrastinação não somente como alguém que não quer se envolver numa atividade, principalmente dentro de um relacionamento, de uma casa que exige algumas demandas, mas por que esse maridão está com 6 meses para trocar essa lâmpada e não troca, né? Por que essa torneira está pingando há tanto tempo? Por que fazer agora se eu posso fazer amanhã? Pois é. E assim vai, e assim até o fim do ano. Deixa amanhã, esse amanhã nunca chega às vezes. Verdade.
Então, mas o que acontece com os cônjuges? Muitos, se for para demorar assim, deixa que eu faço. Não, deixa para lá, para mim as coisas são assim mesmo, você só faz suas coisas, né? Começa a trazer alguns conflitos. Então a gente precisa entender realmente o funcionamento mental do indivíduo para entender se isso realmente é uma preguiça, uma falta de ânimo ou é uma falta de hormônios. E até quando o parceiro, né, identifica e começa a rotular realmente como preguiça. É preguiça, você fica aí preguiçoso ou preguiçosa, não sei o quê, por que você não faz tal coisa, por que isso ou aquilo? E às vezes não é, como você comentou, às vezes não é a preguiça e sim algum outro fator ali que seja hormonal, enfim, que vem trazendo. O que isso gera nessa pessoa que está sendo rotulada como preguiçosa e na verdade às vezes ela está até naquele conflito, tipo, eu quero fazer, mas eu não consigo, ou tal, não tenho disposição, não tenho energia, né? Vou usar a palavra conflito que você disse, né? E nos conflitos intrapsíquicos nossos, existe uma questão assim. Algumas áreas do cérebro são responsáveis por nos dar um descanso e lutar contra o desconforto. Então o sistema límbico faz essa parte, olha, vai causar desconforto, vai trazer estresse, então ele procura realmente não executar essa tarefa para que você não passe por um mal-estar. Ao contrário disso, nosso córtex pré-frontal, ele está dizendo assim, se organize, vamos lá, precisamos fazer essa atividade. Então, há um conflito realmente de fato real dentro da mente que ela nos deixa agora, eu faço ou não faço. Só que cada vez que eu não faço, isso me traz um conforto. Então, eu me sinto bem, então a gente logo se adapta a não fazer a tarefa. Mas para algumas pessoas, realmente, existem alguns distúrbios, algumas patologias, alguns transtornos, como ansiedade, depressão, transtorno de déficit de atenção, que vai influenciar justamente nessa parte de execução. E aí, a pessoa que fica ouvindo que ele é preguiçoso, que ele não faz nada, isso constrange, né? De alguma forma, esse marido ou essa esposa se sente inferior, se sente agredida verbalmente, né? E aí ela começa, realmente eu devo ser um fracasso. Então isso traz para ela uma baixa autoestima, muito, né? Porque ela não está conseguindo expressar esse sofrimento que ela está dentro dela. Agora, se nós pensarmos em termos de identificar mais profundamente o que está por trás desse desânimo, dessa baixa energia, a gente vai pensar nos aspectos mais clínicos, inicialmente, né? Aliás, isso deveria perpassar muito da nossa procura por identificar alguma questão mesmo de ordem emocional. Estou deprimido. Pode ser que você esteja com deficiência de determinada vitamina, deficiência de sono, e vai precisar reparar isso, fazer alguns exames clínicos para então identificar algo maior envolvido. Para não ir mascarando, né? Uma deficiência de algo no corpo. E para você acertar no direcionamento, né? Para você saber com quem e sobre o que você está falando. E ainda no programa de hoje, nós vamos conversar com a doutora Pirro e ela vai justamente trazer esse aspecto fundamental, mas que eu já pontuo para que você considere. Quem é esse indivíduo? Então, vamos pensar na parte clínica, o que pode estar acontecendo com ela ou com ele. Por exemplo, se eu penso numa fase da vida da mulher, pode ser que neste momento ela esteja numa das fases exigentes da mulher, como, por exemplo, a pré-menopausa ou a própria menopausa. Aguarde ainda no programa de hoje. E sabendo que nós estamos falando de um tipo de relacionamento que pode impactar a sua vida sexual. Então, vem comigo pensar aqui um pouquinho junto. Preguiça até disso, Darleide. Como é que é? Preguiça até disso, a pessoa pode ter? Menino, e sabe de um dado? Você sorri, mas devia chorar pelos seus colegas? Puxa. Que assim, tem muitos homens que estão muito, mas muito deficientes no que diz respeito ao desejo. Aquela história de que dizia assim, a mulher nunca quer, a minha esposa não tá afim, ela foge, vive com dor de cabeça. Os meninos agora... é dor de cabeça para lá de metro. Os meninos estão mal, estressados, pouco sono, doenças como, por exemplo, obesidade, que também afeta mulheres, obviamente, mas isso para dizer que é do universo masculino e que tem impactado negativamente a saúde sexual e o próprio relacionamento. Como que eu sei dessas coisas? Sem tabus para você. Não pode falar dessas coisas. Se nós não falarmos, quem falará? Se você não tiver um conteúdo sobre vida íntima, sobre sexualidade com a gente, com a experiência de conhecimento propriamente dito e a fé fundamentada na palavra de Deus, em quem você vai crer?
Então, estamos juntos nessa, né? Deus é o nosso Criador, Ele nos fez seres sexuais e Ele diz em sua palavra como nós devamos viver a nossa experiência íntima. Está aqui sem tabus para você. 0 operadora 12 21 27 31 21. Sem tabus. São 8 lições que vão fazer a diferença no seu relacionamento, na sua percepção da sexualidade, na sua compreensão do plano de Deus para nós. Especialmente os casados, mas quem está namorando pode, quem está divorciado pode, quem está viúvo pode, quem não é da igreja adventista pode, quem é batista, católico, qualquer pessoa em qualquer lugar pode. Nós vamos enviar para você pelo correio gratuitamente. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora, nós esperamos você. Vai receber em casa pelo correio. Se demorar, é o correio, tá bom? 21 27 31 21. Peça Tem interação aí, viu? por agora, Tem. amigo. Sem tabu, sem preguiça. Vamos lá. Anônima participação que chega por aqui, Darleide. Estou enfrentando um processo de divórcio. Não quero colocar a culpa em minha ex-esposa, mas infelizmente meu descontrole na relação veio pela preguiça dela de suprir as demandas da casa, mesmo comigo ajudando. Somos trabalhadores autônomos e eu ficava com a demanda externa para ela poder ficar mais próxima da casa e dos nossos filhos. Outra parte, porém, a teimosia dela em não fazer e minha falta de paciência e tolerância nos fizeram chegar ao divórcio. Nenhum dos dois está a fim de continuar, mas Deus odeia o divórcio, né? E o que fazer, né? O que vocês me dizem sobre isso? Tá aí a participação de alguém que Responde chegou agora, a esse diretora. ponto do divórcio. Quero te ouvir primeiro. Vamos lá. Vamos sempre lembrar que preguiça ou procrastinação, ela nunca é o diagnóstico, isso é um sintoma de algo que está acontecendo, está trazendo realmente essa posição, né, desse marido ou dessa esposa. No caso desse casal, por exemplo, ele trouxe algumas questões que envolviam tarefas, né? Diálogo sempre vai ser ouro. Diálogo, para mim, assim, em todo relacionamento, a gente precisa conversar, precisa olhar olho no olho, precisamos, sim, fazer uma lista de tarefas, mas vamos concordar. Identifiquei que meu marido está sem energia, força para executar alguma tarefa. Poxa, seja aquela esposa que diga, você está precisando de ajuda? Vamos começar nós dois juntos, então? Deixa eu começar contigo, mas só vou terminar alguma coisinha. Tá difícil, tá pesado, porque nem todo esposo, nem toda esposa também tem realmente dotes para todas as coisas, né? Exato. Às vezes a atividade que é solicitada pelo outro cônjuge não faz parte da característica dessa pessoa. Exatamente. Eu não sou marceneiro, eu não sou encanador. A gente precisa de chamar alguém e às vezes fica sob a responsabilidade do indivíduo para sanar todas as problemáticas da casa. E aí o que traz isso? Vai trazer um distanciamento, né? Então, da forma que ele fala, né? Ele diz, olha, minha esposa, mas e eu, esposo, né? O quanto eu contribuí para isso de fato, né? Então, eu acho que o primeiro passo, o diálogo, é muito importante nesse caso. Você disse algo assim sensacional, de que a percepção de que nem todos nós temos os dons para determinadas funções. Eu lembro em especial que uma vez, iniciando um negócio numa parceria, eu deveria ficar com a parte burocrática. Eu fiquei 4 dias, porque no 5º dia eu pedi demissão. Não dá, eu não tenho condições, eu não tenho natureza, eu não tenho. Mas como assim, Darleide? A gente precisa muito de você. E eu preciso de mim. Eu preciso de você. E eu preciso de mim. Então, isso que você disse a respeito desse caso e que serve para todos nós esta função que a sua esposa ocupava era uma função adequada para os dons ou para o talento, para as habilidades, para a formação, para ela como indivíduo? Será que era? Em lugar de terminar o casamento, e claro, um casamento termina depois de muitas feridas abertas. Vocês se machucaram muito. Não teria sido melhor passar a parte da sua esposa para alguém contratado, para um terceirizado? Não existia essa possibilidade para manter o relacionamento, o casamento de vocês? Outra coisa, se você observar o que você mesmo escreveu, você vai identificar por si mesmo que o que motivou vocês a findarem o casamento tem mais a ver com a resistência de vocês em se compreender
compreenderem e se ajustarem. Então você diz a teimosia dela, coisa que você é impaciente. Então nisso você demonstra, especialmente se são cristãos, de que está faltando humildade, faltou fruto do espírito, faltou cuidado com o outro. Tem certeza que vocês devem assinar esse divórcio? Vocês foram bem ajudados? Vocês foram aconselhados, acompanhados? Vocês tiveram um pastor para ficar junto? Vocês buscaram ajuda? Essas ajudas foram absorvidas? Tem certeza? Porque, veja, o coração duro é que nos leva a resistir a uma experiência vitoriosa. O nosso coração precisa ser questionado. Tem certeza que precisa assinar esse divórcio, amigo? Deus abençoe você. Pense bem, viu? Nós vamos para o intervalo agora, viu, Binal? Bora pro intervalo então? Rapidinho, hein? A gente volta já já. Na volta, quem tá por aqui é a Karina. Karina, ela vai contar um pouquinho aí da sua experiência, da sua história, diante do que ela estava sentindo, né? Uma indisposição, aquela coisa, não queria sair de casa, não queria se arrumar e tal. O que está acontecendo? E ela foi correr atrás para saber o que estava acontecendo. E ela vai contar para a gente mais daqui a pouquinho depois do intervalo, tá? Enquanto isso, peça a sua revista, a revista Sem Tabus, e chega de graça na sua casa, tá bom? A gente volta já. Meus De amores, volta. aqui estamos outra vez e a conversa é sobre é preguiça ou é doença? Tá preguiçoso ou está doente? E aí, vamos tratar isso? Vamos, seja preguiça ou seja doença. Exatamente. Tanto um quanto o outro, tem que tratar, né? Minha mãe dizia que se for preguiça era peia. Minha mãe falava. Preguiça não se significa cura nada. com aquela varinha de... Nada. Ó, deixa eu aproveitar e já mandar... Mas a gente não tinha espaço para preguiça. Não, não tinha. Minha mãe já falava cedo, ó, levanta. Hora de levantar, né? Mas não era assim brigando tanto, né, tadinha da minha mãe. Senão, que mais vão criar da minha mãe? Minha mãe é amorosíssima. Doente, a minha mãe só admitia se estivesse com febre. Deixa eu ver se tá com febre. Minha mãe falava, ó, levanta, ó, hora de ir pra escola, hora de trabalhar, hora de não sei o quê. Passarinho que não deve nada pra ninguém, já tá de pezinho molhado pra lá e pra cá, vocês estão aí deitados ainda dormindo. Ó, deixa eu mandar um beijo pra Dona Maria Melo. Dona Maria Melo tá acompanhando a gente aqui no Entre Família, não só hoje, mas sempre, né? Sempre. E hoje de um modo especial, né, Darleide? Por Sim, quê? porque o Marcos, filho da Dona Maria Melo, está assistindo a gente lá e o Marcos está aqui com a gente. Ele falou um abraço para minha mãe. Beijo, obrigada pelo carinho, Dona Maria. Verdade. E para todo o pessoal de Maringá, né, que acompanha a gente por aí também. Beijos pros Já amigos contou de pra Maringá. gente aí quem é o preguiçoso da casa? Tem? Não tem, não. Não vai chamar assim de preguiçoso. Qualquer coisa coloca nacional. anônimo, né? Coloca anônimo. Tá com anônimo, é verdade. Tá com anônimo ali, e sem querer a produção coloca o nome pronto. Né? Não, a produção não comete essa gafe não, fica tranquilo. 98315 Anônimo e com foto, tá? É. Anônimo, mais foto. 0249, conta pra gente. Não precisa dizer o nome, só manda a foto da pessoa. Anônimo, ó, essa pessoa aqui, ela é meio preguiçosa. Mas o que não é o caso da Karina. Karina, ó, deixa eu ver aqui, ó. Karina, qual o sobrenome que você prefere que lhe chame, Karina? Quadra. Quadra. Karina Quadra. Tudo bem, Kari? Bom. Prazer recebê-la, mas agora em um momento especial, porque a Karina, ela trabalha com a gente aqui na parte de figurino, figurinista, né, Karina? E a gente está tudo sempre bem arrumadinho, bem vestidos aqui, né, Darleide? Porque tem a Karina e toda a equipe do figurino. Mas, Karina, o pessoal descobriu que você teve um tempo ali na sua vida, que você comentou, que você sempre gostou de sair, passear, ir no shopping e tal, se arrumar. Mas teve um período que você não queria mais fazer isso, né? E aí você achou que era o quê? Preguiça, cansaço? Na verdade, eu não sabia o que era e ninguém lá em casa também sabia, né? Então, assim, a gente ficou com aquela incerteza do porquê desse cansaço, dessa preguiça excessiva e ao ponto de não permitir com que eu tivesse ânimo para fazer coisas que são boas, né? De sair, comer num restaurante, não tinha ânimo para fazer isso. E aí a gente começou a suspeitar, né? Por que desse cansaço? É normal esse cansaço? E às vezes eu não conseguia ter uma certeza, porque eu também, como eu tenho uma filha, na época eu estava com 2 aninhos, então eu também começava a pensar que poderia ser o cansaço da maternidade, de acordar à noite, amamentar, na época eu também ainda estava amamentando, então tudo isso fazia com que eu pensasse que poderia ser a maternidade, mas era um cansaço muito maior. Então, de repente, começou a vir esse cansaço mais forte. E é interessante que a gente tenta, às vezes, descobrir, né, sozinhos, o que pode ser.
né? Como você fez. Tipo, pode ser por causa do cansaço, da filha, não sei o quê. Ou, é a rotina, é isso ou aquilo. Mas nem sempre é. Mas antes da gente até saber o que era realmente, Karina, isso chegou a afetar o seu relacionamento com a família, com o marido? Às vezes ele querer sair, passear, tal, e você, não, tal. E a filha mesmo, né? O cuidado com a pequenininha, como é que é o nome dela mesmo? Mariana. A Mariana, coisa mais linda, gente, fofa demais. Beijo, Mari, se estiver assistindo aí, né? A mamãe. Mas como que isso chegou a afetar de alguma forma a relação ali com a família? Afeta muito, né? Porque com a criança mesmo a gente fica sem disposição, sem energia, então ela demanda... Você quer brincar, você quer sair, mas... Isso, demanda bastante, né? Então, nessa época eu não estava trabalhando, estava só em casa com ela, que é um trabalho, né? Baita trabalho, né? Mas mesmo assim eu não conseguia estar ali à disposição, não tinha muita energia, então eu ficava um tempo que eu conseguia, mas aí quando chegava no fim do dia eu já estava exausta, com muito sono sempre. Então eu estava sempre encostando, dando uma cochilada, e às vezes chegava à noite eu já estava assim no meu limite. E eu não conseguia aproveitar muito, né? E com o meu esposo a mesma coisa, não tinha daí ânimo nem para assistir alguma coisa, aproveitar, ficar com ele, porque eu já estava no meu limite do cansaço. E nesse momento, seu esposo já viu que, peraí, algo errado não está certo, né? Nessa história aqui. Tem alguma coisa errada. E ele foi parceiro nesse momento de te ajudar a identificar, descobrir o que estava rolando? Sim, aí ele falou, né? Você precisa procurar um médico, fazer alguns exames, que a gente também desconfiava de ser falta de vitamina. Então ele me aconselhou, me ajudou, e aí eu comecei a procurar fazer exames para descobrir se era alguma coisa nessa questão, falta de vitamina ou algo hormonal. E aí foi quando, com os exames, eu pude detectar o que era. E aí eu descobri que era Peraí. Não fala essa palavra difícil ainda não, viu? Segura aí. Agora, o Marcos, até quando é a própria pessoa que está vivenciando tudo isso, é difícil ela, em algum momento, identificar, porque às vezes vem devagar mesmo, e aí você vai, é essa rotina, é o cuidado com o filho, é isso, é aquilo, tal, e às vezes vai deixando, vai passando, ou até vai tomando algumas coisas ali para dar mais ânimo, tal, só que acaba não suprindo, né? É normal a pessoa não sentir que realmente algo está errado, ao invés de só arrumar, às vezes, desculpas, digamos assim? Não é que é uma normalidade, né? Mas o que a gente geralmente faz? A gente precisa dar conta do dia a dia. Então, dentro de uma rotina que a gente vai ser cobrado do trabalho, da rotina de casa, cuidar de um filho demanda demais, né? É bem desgastante. Mas eu costumo pedir para os meus pacientes, sempre em consultório, como é que está o exame médico, atividade física, olha os 8 remédios naturais aí, né? Como é que você tem feito? Por quê? Porque realmente a pessoa, ela não repõe alguns hormônios muito importantes, né? No caso da Karina, ela trouxe uma informação muito importante. Ela foi buscar uma ajuda médica para poder fazer nos exames, identificar a causa de tudo isso aí. Então, assim, percebeu que não está bem, diga que não está bem. Olha, eu não estou bem, eu preciso realmente descansar, né? Geralmente as pessoas que têm a facilidade de ter a sogra, uma mãe que pode ajudar a cuidar do filho, enquanto ela descansa um pouco, enquanto essa sogra ou essa avózinha, ela vai lá fazer o almoço para todo mundo, para que essa mãe possa descansar, porque demanda muito, né? Mas sim, as pessoas insistem que ela está bem e ela vai até esgotar. Então, infelizmente, Darleide, as pessoas também não buscam terapia como sendo algo preventivo. Verdade. Sempre vai buscar um consultório terapêutico quando a coisa já está assim realmente, né, saindo do controle. Então, que bom que a Karina tomou uma postura diferente. E teve uma parceria com o marido que teve um olhar respeitoso com a condição dela. Alguém com quem a gente lida tem uma mudança teoricamente brusca, é preciso ter esse cuidado de saber o que está acontecendo e buscar a ajuda necessária, e começa por uma pesquisa clínica. Vai marcar o médico, vai fazer exames, vai averiguar o que pode estar acontecendo. Mas se não houver esse apoio, vem críticas, vem alguma expectativa que vai ser frustrada, imagino daqui.
Eu, como escritora da Sem Tabus, fico pensando, ela deve ter faltado em algum momento com a expectativa do marido. Ela mesma deve ter se surpreendido com o fato de eu não estou com energia para nada, nem para namorar. Que algo antes lhe era desejoso, não mais. É isso que muitas vezes acontece. Escute o seu corpo. Escute o que está acontecendo, escute o que o seu corpo está denunciando. Tem algo que precisa ser verificado. E, em primeiro lugar, não é um aspecto mental. A gente precisa entender mente, cérebro, corpo inteiro, buscar ajuda. E se você está passando por alguma dificuldade, assim, impactando no seu relacionamento íntimo, principalmente, ou seja, que seja algo que pontua pesado para você ali, pede a revista Sem Tabus. Vai chegar na sua casa gratuitamente, tá bom? Excelente, peça aí, viu? Sem Tabus, minha gente. Porque, E a palavrinha difícil? a palavrinha difícil que ela ensaiou a manhã toda, Darli. Foi. Vê se ela consegue falar. Como é que é a palavra? Ai. Quer que eu fale? Pode falar. Hipotireoidismo, né? Acertei também. Como é Então que é, foi não? isso. Repete. Hipotireoidismo. Olha ele também. Hipotiroidismo, Isso. verdade. Aí, ó, fiquei falando pra você falar errado e eu Foi. que errei. Ele- Hipotiroidismo. Isso. Ele falei ficou ensinando errado hipotireoidismo. pra Karina, agora caiu na armadilha. É, que ela tem os taquezinhos carioca. Eu falei, fala assim, ó, hipotiroidismo. Foi. Aí pronto, agora eu que caí, viu? Mas, Karina, quando você descobriu, através dos exames ali, o hipotiroidismo, agora já não dá pra Fechou. mais, fechou. Aí você, então, não é só aquele cansaço de cuidar da filha e tal. E aí, a partir daí, quais foram os caminhos que você foi seguindo? Aí comecei a fazer um tratamento com medicamento e logo em seguida eu já senti diferença. Em casa, com energia, com disposição. Claro, hoje em dia eu tô cansada, né? Porque trabalho e tudo, mas é um cansaço normal. É um diferente cansaço um dia ou aceitável. outro, né? Isso, não é aquela coisa que você fica, meu Deus, o que eu fiz? Você não consegue ficar conversando com alguém que já te dá sono, você não consegue fazer coisas simples que você já fica extremamente cansada. É um cansaço natural do dia de você ter trabalhado e agora tá voltando para casa. E isso ajudou muito na minha vida, porque só de saber que tinha algo que pôde ser tratado, já mudou bastante coisa na nossa rotina em casa. E em algum determinado momento, até para quem está acompanhando a gente em casa aí também, se necessário, medicações, que foi o seu caso, né, Karina? Medicações para equilibrar, para trazer esse equilíbrio aí, você voltar, né, à forma normal. Então, se for necessário, é porque tem muita gente, né, Darleide e Marcos, tem gente que diz, não, eu não vou tomar nenhuma medicação, não quero tomar remédio, não vou tomar remédio. E aí sofre essa pessoa e sofre aqueles que estão à volta também, não é? Mas é que Marcos e hipotiroidismo não tem como você se negar, a menos que você não vou fazer o tratamento, ponto. É uma decisão sua, mas dizer que há um tratamento alternativo para algo dessa magnitude, não tem. Então, seria uma ignorância não submeter a um tratamento, ao tratamento que se tem notícia ser o tratamento adequado. Que bom, né, minha amiga? Que agora você tem um cansaço do seu trabalhinho, mas que é uma mulher que voltou a sua energia, a sua potência e que está tudo bonitinho em casa, né? Graças a Deus. Não é, Márcio? Verdade. E muitas pessoas realmente têm muita resistência com medicações, mas vamos colocar aí um surto psicótico. Precisa ser cortado, precisa trazer a pessoa para a realidade. Então, a medicação ela tem que entrar e não tem por onde ser um tratamento diferente disso. Então, preciso fazer o primeiro tratamento, claro, e em tempo, né? E a gente chama de desmame do medicamento. Sim. Mas realmente, com o passar do tempo, com terapia, vai se ajustando, né? Então, vamos deixar o medicamento. Mas algumas enfermidades não tem por onde a gente não fazer a utilização de medicamentos. Estou lembrando aqui no caso da Karina, que fazendo referência a uma outra amiga, ela falou assim, meu marido estava insuportável. No caso, você não estava insuportável em termos de reações, né? E essa amiga disse, meu marido estava insuportável, agressivo, nervoso, não dormia direito. E aí a esposa dele é médica. Aí ela, vem cá que eu vou suplementar, vou cuidar, eu vou virar você do avesso. Diz que o homem foi suplementado, fez todos os exames e com isso foi suplementado. E aí depois nasceu um novo ser, um ser que havia se perdido. Então é disso que se trata. Muitas vezes o seu relacionamento pode estar sendo impactado por comportamentos de agressividade ou de ausência, algo que mais sugere uma depressão, enfim, algum transtorno está em funcionamento ali.
E aí o casamento, você, será que não me ama mais, não me quer mais, tá grosso comigo, tá gritando comigo, é que ela tá louca. Já vem essa história, né? Tá louca. Vamos cuidar direitinho? Porque diz que não é pra amar na saúde e na doencinha? Então, na preguiça também. Que não é preguiça quando você identifica o que de fato é, né? Pra dar certinho. Mas que bom que no seu caso foi diferente, Karen. Que bom, Karina, aí vida nova, né? Vida que segue cuidando da filha, do maridão. Sua bênção. Deixa eu aproveitar que eu prometi pro meu esposo, né? Claro. Amor, um beijo, te amo. E pra minha filha também, Mariana, um beijo, mamãe te ama. Que coisa linda, bênção demais. Karina, obrigado por Eu agradeço. compartilhar com a gente um pouco da sua história e tenho certeza de que ajudou muita gente até a pensar nesse momento, será que não pode ser isso, uma enfermidade e tal, a ser tratada, a ser curada? Então busca aí auxílio médico e vai dar tudo certo também, tá bom? Muito bem. Momento de interações, é isso? Vamos saber. Beijo, Bora lá, obrigado, Karen, viu, até cara? Mais uma vez, obrigado. Acho que é pra você, viu, Marcos? Teve uma época em que eu e meu parceiro chegávamos em casa e simplesmente travávamos. A casa ia ficando bagunçada, a gente pedia comida quase todo dia e ficando pobre... Não, e ficava horas no sofá, porque pedir comida todo dia, né? É uma nota. Mexendo no celular. No começo parecia descanso, mas depois começou a dar uma sensação ruim, tipo culpa misturada com irritação. Isso era o Espírito Santo dizendo, levanta, menino. Ainda bem que percebemos. Hoje a casa ainda fica bagunçada às vezes, a gente ainda tem dias de pura preguiça, mas não vira mais um problema entre a gente. Virou só uma fase normal da vida. Pois é. Obrigada. Quando ela diz assim, a gente tem ainda dias de preguiça, né? O descanso está previsto, o ser humano nenhum dá conta de produzir 24 horas por dia. Né? A gente precisa desse descanso saudável, né? Então, muitas pessoas, ela tem dificuldade do descanso, porque ela se sente preguiçosa, né? Mas nos transtornos de ansiedade, por exemplo, algumas atividades dão tanta tensão, tanta palpitação, sudorese, tudo, que ela não consegue, ela diz, nós ficamos travados. Então, os transtornos de ansiedade podem nos travar por causa do enfrentamento com tudo que tem para se fazer. Verdade. Vendo o que tem que fazer e não tem energia para isso. Também os transtornos depressivos, onde a energia está baixa, né? É verdade. Tudo está moroso, está arrastado, está pesado. Né? Que é aquilo, se é um dia, tem vezes que eu chego em casa, até falo pra minha esposa, amor, hoje preciso dormir um pouquinho mais cedo, viu? Hoje eu tô cansadaço e tal. E aí, tudo certo, né? Aí ela vai dar um pouco mais de atenção pro nosso filho. Às vezes ela chega assim, não tá muito bem. Aí ela dá um pouco mais de atenção para ele. Aí tá, outro dia, zero bala e vambora. Quando é assim, né? Às vezes é um dia ou outro. Agora, se isso começa a ser frequente, aí já acende aquela luz do alerta para ficar esperto, né? E no caso ela disse que eram os dois que estavam nesse... Os dois ainda. Mas vocês observaram que eles chegavam em casa cansadinhos e ficavam lá com o celular, não era, amiga? Ficava lá com o celular. Um celular à mão, uma tela à mão, suga da gente todo o prazer para aquela tela. Verdade. Você não vai encontrar prazer em fazer uma comida, muito menos em tarefas domésticas. Você vai querer ficar dopado pela... aquele prazer que vai te sugando dali. Esse hábito também precisa ser levado em conta como um roubador das nossas energias, dos nossos prazeres. Aí, já que a gente está aqui, vamos pedir uma comidinha, vamos ficar aqui deitadinho, vamos ver um filminho. Quando viu, foi engolido por um prazer rápido, mas que te mantém ali, bem escravo daquele negócio. Por falar em escravidão, você sabe que tem muitos casais que estão escravos da pornografia, por exemplo, né? Pois é, pensando nessas dificuldades, porque eu acompanho muito, não é algo assim, vozes da minha cabeça, são dos muitos casais que eu acompanho, de muitas queixas de mulheres que quando descobrem, elas ficam frustradas, decepcionadas, desesperadas, querem divorciar, ou muitas delas também não querem que o marido saiba que elas sabem. É uma novela com um final trágico, se não for mudada essa história. Tem alguma dificuldade, você desconfia ou tem certeza, ou você que está me assistindo está mergulhado nesse mundo da pornografia, consegue avaliar a dimensão disso. Vamos estudar juntos? Eu escrevi 3 lições, mas darlei de tanto assim, tantos assuntos para você escrever. Eu estou te falando, esse assunto é da hora, ou seja, é de agora, é urgente para muitos casais. Então vem comigo, olha algumas das outras lições, vou dizer aqui para você,
Lição número 1, casamento, sexo e a imagem de Deus. A teologia do sexo e do casamento aqui na primeira lição da revista Sem Tabus. Depois nós vamos conversar sobre sexualidade e preconceito. Tem muito preconceito envolvido com a prática sexual. A lição número 3, dimensões da sexualidade. Vamos falar de prazer, de alegria, de encontros, o que a Bíblia diz sobre tudo isso. Satisfação sexual, direito do homem e da mulher. Ah, isso é coisa de homem. Para com isso. Ah, porque a mulher não pode. Muda. Não, não é assim que funciona, não. Como é que a Bíblia fala a respeito do prazer íntimo para o homem e para a mulher? Nós vamos falar ainda sobre pornografia, como eu disse nas 3 últimas lições, como entender a pornografia à luz da Bíblia, como se livrar da pornografia, que é principal, como se livrar da pornografia, e ainda tem ao final um questionário que você pode responder. E tem uma videoaula também que eu gravei para você. E aí, ao final, você pode ainda receber um certificado da Escola Bíblica da Novo Tempo. Sabia disso? Você pode solicitar. Terminei o curso Sem Tabus e eu quero a minha certificação. Eu já vi pessoas que têm vários dos nossos certificados. É bem interessante. Para garantir a sua revista, eu espero agora uma mensagem no WhatsApp 98244 4449. 98244 4449. Manda mensagem agora, vai chegar na sua casa pelo correio gratuitamente. Verdade, peça aí, viu? E até falando sobre esse lance de pornografia, né, Darlide, como tem aumentado também entre as mulheres o consumo, né, de pornografia. Estava até dando uma pesquisa rápida aqui, cerca de 60% dos homens contra 30% das mulheres. Esse número das mulheres consumindo, né, isso que admitem, né, era bem menor e tem subido. Isso, nos últimos anos tem subido bastante. E entre casais também, né, o consumo subiu e muito, especialmente na pandemia, né, de lá para cá. Sabe de onde vem isso? A história de apimentar, a história das novidades, mas ainda é muito mais frequente em relação aos homens. E sabe de onde vem esse estímulo para que as mulheres também consumam esse tipo de conteúdo? Desde aqueles idos dos 50 Tons de Cinza, que era uma história Filmes assim. E séries. Eu fiz uma série de programas sobre aquele assunto, porque as mulheres são motivadas a uma pornografia docinha, meiguinha, amorosinha, quando estão no mesmo abismo que homens, estão destruindo muitos relacionamentos. Não é, amigo? Verdade. E o tratamento, no caso da pornografia, é o mesmo para um usuário de droga, né? O mecanismo é o mesmo, né? O vício, jogos, games e bets também. Tem interação chegando por aqui, correndo para nossa tela, assunto de hoje, preguiça, viu? Preguiça, o cansaço ou o que vem a ser, né? O clima aqui em casa, quem trouxe a mensagem foi a Luísa Santos. O clima aqui em casa começou a pesar quando a bagunça aumentou e ninguém tomava iniciativa. Até que um dia a gente riu da situação, tipo, olha o nível que chegamos. Começamos com coisas pequenas, arrumar uma parte da casa por dia, sem pressão. Às vezes, nem isso. Mas o fato de fazer sem cobrança já deixava tudo mais leve. Então os dois foram percebendo, né? Tipo, vai deixando, acumula, talvez uma louça, não arruma aqui ou ali. Aí quando viram, olha o nível que chegamos. E aí abriram o olho e começaram a... Gostei do início com coisas pequenas, né? A mudança está justamente dessa forma. A gente às vezes puxa tanta coisa, mas comece pequeno. Se eu não tenho energia para fazer grandes coisas, olha, a grama é muito grande. Tá bom, mas corte um pouco por dia. Verdade. Né? Comece pequeno, comece com tarefas simples, porque alguns de nós nós temos dificuldade de iniciar, de delegar, de puxar a coisa. Então, precisa do estímulo. Se o cônjuge já percebeu que ele que tem que estimular, então estimule, né? Traga ele para junto de você, comece pequeno. Vamos arrumar um quarto hoje, não precisa arrumar a casa toda. Amanhã a gente arruma outro cômodo, né? A gente tem a vida inteira para arrumar toda a casa, né? Então as coisas pequenas, ela traz as maiores daí. Se tornarem muito mais fácil para a gente. Coisas pequenas trazem grandes resultados, para bem ou para mal, né? Resultados negativos. Eu cresci num ambiente rural e lembro que na estrada, indo para a cidade, alguma coisa assim, ou até mesmo onde eu morava, tinha muitas casas muito simples, algumas delas de taipa, sabe como é? Se não, dá um Google. De taipa, de barro, mas eram casas muito limpinhas. Vocês devem ter alguma imagem sobre isso, nesse Brasilzão de meu Deus. Com panelas de alumínio,
onde não se falava nem de inox ou outras panelas, ou era barro ou alumínio. Quando era alumínio era tudo muito limpinho, areadinho, brilhando, areado, limpinho, brilhando, as coisinhas no lugar, o terreiro varrido com uma vassoura rústica, tudo bonitinho, ou seja, é pobre. É pobre mesmo, não é simples, é pobre de recursos materiais, mas as coisas em ordem, simples, bonitinhas, agradáveis. Você bate o olho e diz, parece que o céu passou por aqui. Você pode estar numa casa onde as pessoas tenham dinheiro, tenham recursos, é uma casa teoricamente bonita, mas é bagunçado, é sujo, as coisas fora do lugar. Faz um comparativo, porque não condiz, isso não tem cara de céu. Não tem cara da presença de Deus por ali. Até nesses aspectos a gente precisa pensar, viu? Então não que bom a questão da leveza, mas se dar conta de que esse é um lugar onde os anjos de Deus visitam, onde a presença de Deus se faz, através de nós que somos aqui representantes dele. Vamos cuidar disso também, senão já dizia minha mãe também, né? Como a preguiça é filha do diabo. Eita, credo. Falava. A preguiça. Foge dela, Estou falando da doença, estou falando da preguiça. Foge dela. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. A Bíblia já diz. A tradição cristã é um dos 7 pecados capitais, a preguiça, Exato. né? É. Mas você trazendo isso, Darleide, realmente a gente também precisa olhar para o histórico de vida. Porque tem muitas mulheres, homens foram criados num ambiente sujinho, bagunçado e tal, e ele não entende que a casa é para ser diferente, né? Para essa pessoa é normal. E ele se depara, de repente, com um perfeccionista daí, que quer tudo no lugar e arrumado. Aí você pega alguém e coloca junto que não teve um exemplo desse lar. Aí imagina o conflito que isso vira, né? E o perfeccionista tem uma dificuldade também com a procrastinação, bastante. Tem isso. Se for para eu arrumar mais ou menos, então eu nem inicio. Por que eu vou tirar uma lâmpada do quarto e pôr na cozinha se a do quarto vai ficar faltante? Na cabeça dele não faz sentido. Então ele prefere deixar lá, não, deixa que quando eu comprar eu vou lá trocar, né? Então ele se mantém também numa procrastinação, porque para ele, se não for perfeito, ele nem inicia a fazer a tarefa. Mas aquele casal ali foi bonitinho, porque eles se combinaram, se olharam, Os dois, riram, né? disseram assim, olha isso. Olha isso. Né? Vamos Onde mudar chegamos? isso aqui? Parabéns para vocês. Beijo. Vamos pro intervalo então? Coisa rápida, hein? Já estamos de volta com você, trazendo depois do intervalo a doutora Priscila Pirro. Ela que vai trazer um pouco dessa parte hormonal, falar, né, um pouco sobre essa parte hormonal, o que é, o que não é, alguns sinais aí que talvez você está tendo e opa, pode ser falta disso, daquilo, aquilo outro. Fica com a gente aí, tá bom? A gente volta já. Bom, você está sabendo que o assunto de hoje aqui é preguiça, né? E aí eu quero fazer uma enquete. Vamos saber quem é mais preguiçoso aí na sua casa. Conta pra gente, manda aqui no WhatsApp, mas manda mesmo, hein? Quero saber quem que você acha que é mais preguiçosinho ou preguiçosinha aí. Manda aí no 12983150249. E, Abinal, você vai arrumar confusão, hein? Não, mas de um jeito bem leve, né? Bem leve. Aí você pode contar pra gente, olha... Meu marido, vamos colocar aí, né? Olha, meu marido, ele demora para fazer uma coisa ou outra. Ó, minha esposa, às vezes ela leva um mês para fazer tal coisa. Enfim, conta pra gente aí, tá bom? Preguiça, quem na sua casa é um pouquinho mais preguiçosinho, que precisa fazer, ou talvez responda pra gente, eu acho que minha esposa precisa fazer uns exames, né? Manda sim, só pra gente saber aí, tá? 12983150249, falando em exames, né, Darleide? Estou aqui para convidar a doutora Priscila Pirro, com quem nós vamos conversar agora, para ela como médica especialista, uma das melhores médicas do Rio de Janeiro, deixa eu logo te avisar, professora universitária, tem só 5 pós-graduações, assim, e fazendo mais, e se preparando mais para ajudar mais a muitas outras pessoas, especialmente mulheres, com quem ela trabalha maiormente. Boa tarde, Priscila, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Darleide. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Como vocês estão? Muito obrigada pelo convite para falar desse assunto que é tão relevante, que faz parte do meu dia a dia aqui e que afeta tantas pessoas e tantas mulheres no Brasil, né? E que é tão relevante para a nossa vida. Muito obrigada pelo convite. Priscila, mudança de comportamento, está mais agressivo, mais irritado, ou está cansado, mais quieto, diferentemente das atividades ou da energia que demonstrava antes. Chegou no seu consultório, fez o relato, fez a queixa, qual é a sua principal atitude?
Bom, a primeira coisa é perguntar quanto tempo esses sintomas vêm acontecendo. Porque uma coisa é o cansaço comum, que acontece no dia a dia, depois que a gente fez o esforço, depois que se estressou, que dormiu mal, um cansaço que melhora depois que você descansa, quando melhora o sono, que tem uma duração curta, que não limita as atividades regulares. Isso aí é um cansaço normal. Mas o cansaço que começa a preocupar, a fadiga crônica, que tem até um CID, né, a síndrome da fadiga crônica, a gente começa a se preocupar quando ela é muito intensa, quando ela persiste por muito tempo, mais de 6 meses, já é bem preocupante. É aquela fadiga que não melhora com repouso, dorme, mas acorda cansada. O sono parece que não revigora, não recupera, isso é preocupante. Que piora quando faz atividade física, um esforço pequeno, né, que atrapalha a memória. Aí a gente começa a se preocupar bem. Então, primeiro a gente tem que identificar isso. Qual é a intensidade, quanto tempo tá, para diferenciar o cansaço comum do que a gente realmente precisa investigar, né? Como é que tá o sono, alimentação, ciclo menstrual, que vem falar aí de uma questão hormonal, o estresse emocional, o uso de medicamentos. Ou seja, a gente precisa fazer uma anamnese bem completinha para entender o corpo como um todo e o contexto que essa fadiga está entrando ali, né? Em que contexto que isso está acontecendo. Então, precisa, a primeira coisa, é entender isso melhor para diferenciar o cansaço comum de algo que precisa de uma investigação maior, né? E pode representar uma alteração hormonal, uma alteração nutricional, algo que precise de intervenção de fato. Já aconteceu de você, assim, entre os seus pacientes, receber alguém que dizia ser rotulado como, sei lá, preguiçoso ou procrastinador, e quando você pegou os exames depois dos resultados, apontava para uma demanda pesada de precisar de outros recursos com os quais você entrou. Já teve casos assim de pessoas que se sentiam assim mal porque o seu comportamento já era rotulado como alguma coisa X, mas quando na verdade era uma questão de saúde. Isso acontece? Sim, acontece com uma certa frequência, porque nem sempre as pessoas dão um valor adequado aos sintomas. Acham que a culpa é sempre do lado de fora. Ah, não, é porque eu estou estressado, é porque eu tenho filho pequeno. A gente viu o relato aí da Karina, né? Eu assisti ela falando, não, porque eu estou com filho pequeno, então é porque eu estou com filho pequeno. A gente tem uma tendência a colocar tudo do lado de fora. Mas às vezes a expressão do que está fora é o que está acontecendo dentro. Tem alterações ali hormonais, nutricionais, metabólicas que precisam ser avaliadas. E às vezes, nem no exame básico, assim, às vezes isso aparece. Às vezes a gente trata pela clínica mesmo, pelo sintoma, né? O exame ele é complementar. Mesmo que o exame esteja aparentemente normal, muitas vezes a gente pode entrar com alguma ajuda de fitoterapia, de ortomolecular, para dar suporte quando o paciente não tem os exames básicos alterados. Então isso acontece bastante sim. Menina, no começo do ano eu fiz uma série, final do ano e começo do ano fiz uma série de exames. Minha vitamina B12 estava baixa, vitamina C, vitamina D, eu moro na roça e tomando pouco sol. Vitamina D do meu marido bate no teto, mas a minha... E aí a médica olhou aquilo, o resultado dos exames, assim, ela dizia assim, você deve estar sem dormir, você deve estar muito cansada, você deve estar muito mal. Eu falei, estou ótima, de verdade não senti. E ela dizia assim, você deve estar mascarando, porque minha energia de produção, de trabalho, é muito grande, é muito alta e eu não sentia os sintomas daquilo lá. Isso também é comum de acontecer, comigo aconteceu, mas algo comum nisso, de que assim, às vezes você mascara, você não dá conta, porque você tem prazer em viver de tal maneira que parece que vai adiando. No meu caso, ela disse que eu estava quase morrendo, menina. Tu acha? Sim, isso pode acontecer. Isso pode acontecer por vários motivos. Um, porque o exame isolado de sangue, ele não revela o que de fato chega na célula, o que está sendo entregue na célula. Às vezes no sangue você tem uma concentração alta ou baixa, mas o que chega no tecido é um pouco diferente do que está aparecendo ali. Por isso que a clínica é tão importante, e o exame é complementar. Então, se o paciente não tem clínica, muitas vezes a gente não precisa nem pedir o exame, não tem queixa, mas apesar disso, a gente sabe que existem valores adequados, que pode ser que você ainda esteja bem e que o sintoma ainda não chegou, mas que se isso permanece por muito tempo, abaixo dos níveis ideais, você pode desenvolver alguma questão que pode não ser a fadiga, mas pode ser outra coisa. Porque esses nutrientes, essas deficiências nutricionais, elas levam a alterações do metabolismo. O nosso corpo, ele funciona na base de 10 a 20, 10 a 20ª potência de reações metabólicas por minuto.
tem muita reação metabólica acontecendo no nosso corpo. E para isso acontecer, precisa de nutrientes, precisa de cofatores. Os nutrientes são considerados cofatores para as reações metabólicas. A B12, por exemplo, que você falou, é importantíssima para produzir energia no cérebro, por exemplo. Então, para a gente conseguir metabolizar, precisa de B12, precisa de ferro. O ferro, por exemplo, participa o magnésio de 300 reações. Então, se você não tem esses nutrientes, você começa a comprometer as reações metabólicas, o seu metabolismo. E o que é o metabolismo no final das contas? É a produção de energia. É queima de gordura e produção de energia. Então, muitas pacientes começam a engordar, ficar cansadas, porque não tem esses cofatores das reações metabólicas, que são os nutrientes. Então, às vezes, você ainda não está sentindo, mas isso a médio e longo prazo pode sim comprometer diversas reações metabólicas e ter mais para frente sintomas, que um deles é o cansaço. Mas a gente pode ter queda de cabelo, unha fraca, tonteira, falta de ar. Às vezes o sintoma ele não é tão claro dessa deficiência. Ah, tô só com uma dificuldadezinha de concentração, tô só com um zumbidinho no ouvido. Eu só comecei a ganhar peso do nada, sem mudar a minha alimentação, sem mudar a minha rotina. Isso tudo pode ser sinal de deficiência nutricional, comprometendo o metabolismo e que pode evoluir com uma fadiga, né? Com um cansaço crônico que pode parecer preguiça e desânimo muitas vezes. Pois é, menina, mas agora eu estou tinindo. Olha, nem te conto. Mas que coisa boa te ouvir, viu, amiga? Coisa boa. Fala com uma fluidez, com uma clareza. Alguma pergunta, Binal? Você anda meio borocochô também? Tá tudo bem? Não, graças a Deus. É, mais ou menos. Tem vezes que eu tomei borocochô. Não, eu não tava borocochô. Os exames... Não, mas os exames que falaram, pelos exames eu tava morta, mas assim, no dia a dia, exagero. Não, acho que deve ter... Bom, se bem que agora eu tenho praticado mais atividade física, um sol, assim, ó, jogando aquele beach tennis, pá. Boa. Aí a vitamina D já tá dando uma equilibrada boa. Mas até queria saber, por exemplo, aqui, ó, adolescentes. Por que nessa fase da adolescência parece que eles são mais preguiçosos, parece que são mais lentos, né? Eu sei que tem os hormônios a mil ali, né? Mas uma explicação mais clínica sobre essa fase que tanto meninos quanto meninas ele não tá falando de ali. Você não, Samuel. Ele tá Não, falando dos não, meninos geral, todos. viu, Geral. Samuca? Viu, Samuca? Beijo, pai te ama. Então, a gente tem um dos motivos pelos quais os adolescentes são mais cansados e dormem mais é porque a gente tem um pico de produção de melatonina para o crescimento e para as reações metabólicas na adolescência. Então, adolescente às vezes dorme, eu tô com 2 filhos adolescentes em casa e às vezes se deixar dorme até 1 da tarde, 2 da tarde. Eu fico, gente, até ontem não dormia nada, né? A gente não tinha sossego para dormir. Agora dorme demais, eu tenho que acordar. É porque isso faz parte, a melatonina ela sobe na adolescência e ela vai caindo ao longo da vida, ou seja, quando a gente está idoso, por isso que os velhinhos acordam cedo, vão para a fila do pão, porque perde o sono e a melatonina cai. Então a gente tem curvas de normalidade hormonal que inclui, por exemplo, a melatonina, que dá mais sono mesmo, eles dormem, tem uma tendência a dormir mais. Fora isso, é um momento que esse metabolismo que já é grande, né, tá mais ativado ainda. É uma produção hormonal grande e isso gasta energia. Cada reaçãozinha dessa gasta energia, vai ter que produzir ATP para isso. E acaba que na adolescência isso está muito ativo. Para poder produzir, inclusive, hormônios, regular esse eixo inteiro. A produção hormonal demanda muita energia dentro da mitocôndria. Então, a gente vai precisar de nutrientes para isso. Então, se um adolescente não come bem, ele vai ficar mais lento ainda, porque ele vai precisar demandar para produzir mais hormônio. Então, é uma fase realmente de uma demanda muito grande e que às vezes gera realmente uma preguiça real, né? Uau, eu acho que tem os adultos que vivem com melatonina lá em cima também, né? Um sono, escorou, pronto, você tá dormindo. Mas tem uma interação aqui, Priscila, que acredito que seja para você mesma, viu? E para o Marcos também, quem sabe pode já até ajudar nessa resposta aqui. A Patrícia de Itapetinga, na Bahia, falou o seguinte, ó, minha filha anda muito triste, sem ânimo nenhum, cabelo cai muito, celular o tempo todo, sem apetite. E ela diz aqui, ó, procurei um psicólogo e ela falou que ela, com 17 anos, tem autismo, mas estou com dificuldade de aceitar. Qual exame, né, para detectar autismo? E aí ela traz aqui, ó, falei para fazer exercícios e ela não quer. O que faço? Fiz alguns exames e o médico que está
diz o médico, né? Esses exames ali, o médico diz que está normal. Magnésio, vitamina B12, vitamina D e ferritina. E aí agora, hein? O que fazer? Vamos lá. Em relação ao exame, né, de autismo, que ela pergunta aí, ela precisa procurar realmente um bom neuropsicólogo, né? Existem testes específicos, né, como o VISC, por exemplo, que é um fantástico. Então, ela realmente precisa procurar profissionais adequados, não é todo psicólogo que vai dar um diagnóstico de autismo, TDAH e tal, né? Então, precisa realmente buscar um profissional bem gabaritado. E a doutora pode falar a segunda parte sobre as vitaminas, né, doutora? Sim, Patrícia, leva muito em conta isso que o Marcos falou, viu? Procurar um bom profissional e às vezes até recorrer a uma segunda opinião, uma terceira opinião, porque está chovendo de diagnósticos que não estão revelando o que de fato é o quadro. Então, faz essa pesquisa até para não ficar nenhuma dúvida, porque também não vale dizer, eu acho, eu não aceito que seja. Porque e se for? Então, faz uma boa investigação, porque se for positivo, vai enfrentar. Se disser não tem, ok, vida que segue, vamos ver o que precisa ser feito. No mais, Priscila, o que fazer? É exatamente o que o doutor aí falou também. O autismo não tem um exame laboratorial para a gente diagnosticar, é um diagnóstico eminentemente clínico, que é feito através de neuropsicologia, né? Procurar um bom profissional para fazer esse diagnóstico. O autismo tem um fundo genético, ele é um multifatorial, como se fosse um copo enchendo, né, de vários critérios, e quando ele transborda, a gente tem o autismo, digamos assim. Então, são necessários vários fatores para que ele aconteça. E tem um dos componentes genético, é metabólico, mas o diagnóstico é clínico, então não tem um exame específico de sangue. Fazer um exame de sangue, não existe, né? E independente desse diagnóstico, do autismo ou não, é preciso investigar. Como eu falei, muitas vezes a fadiga, o desânimo, ele não vai aparecer nos exames laboratoriais inicialmente. Por isso que os exames são sempre complementares. Eu vivo repetindo isso porque eu lido com muitas pacientes que têm exames normais. Hoje em dia, a gente tem um exame que ele é mais difícil de ser feito, menos comum, mas que se chama metabolômica. O exame de metabolômica é um exame de urina, que na urina a gente consegue identificar o metabolismo daquele paciente. É um exame mais preciso, que consegue ver o que a gente não vê no sangue. Por isso que os exames de sangue às vezes estão normais. Quando a gente faz um exame de metabolômica, a gente vê diversos erros metabólicos que vão mostrar para a gente a deficiência dentro da célula. Como eu tinha falado para você, quando a gente dosa um exame de sangue, a gente está colhendo o que está circulando, não o que necessariamente está chegando no tecido. Esse exame a gente consegue avaliar melhor o metabolismo de cada indivíduo e ver se realmente tem deficiência ou não. E muitas vezes a gente se surpreende com o exame de metabolômica. Infelizmente é um exame mais caro, que não é tão comum e acessível à população, mas quem estuda e entende de metabolômica já consegue entender o que pode estar alterado só com o falar do paciente. Então, quando o paciente traz uma queixa, a metabolômica provavelmente vai dar deficiência disso, de B12, de D, mesmo que o exame de sangue esteja normal. Por isso que a clínica é soberana. Provavelmente existe deficiência metabólica e existe deficiência das mitocôndrias. As mitocôndrias, que são a nossa usina de produzir ATP e energia no corpo, é produzido tudo ali dentro da mitocôndria. A mitocôndria não funciona sem melatonina, sem taurina, sem complexo B, sem vitamina D, sem coenzima Q10. Então, tudo isso pode ser pensado e muitas vezes, se o exame não está disponível, a gente pode fazer um teste terapêutico, suplementar esses cofatores de ação do metabolismo e das mitocôndrias e ver. Paciente melhorou? Provavelmente era isso. Né, um teste terapêutico quando a gente não tem disponível o exame de metabolômica. Pelos sintomas, a gente já consegue saber mais ou menos o que está faltando ali. Né? Então, existe uma correlação muito grande do nutriente e o sintoma clínico. Então, vale sim uma avaliação hormonal também. Os hormônios, para a gente produzir hormônio, a gente precisa de nutrientes. Também participa dessa produção. Por exemplo, a pregnenolona, que é o primeiro hormônio de todos, a pregnenolona é o hormônio que vai gerar todos os outros. Testosterona, progesterona, estrogênio. A gente não tem pregnenolona se não tiver ferro, se não tiver magnésio, se não tiver B12, se não tiver selênio. Então, se não tiver, pode ter sim deficiência
hormonal também por causa da deficiência nutricional. Então tem que avaliar também, menina, pode ter um ovário micropolicístico aí, que dá todas essas alterações também. Uau! Patrícia, então você aí em Minas já sabe, né? Tem um panorama a ser visitado, se encontrar um bom médico, um bom acompanhamento nutricional, fazer uma pesquisa importante para tirar a sua filha aí do celular e jogar para a vida. Priscila, muito obrigada, viu, meu amor, por sua participação. Obrigada sempre. Obrigada a vocês, ótimo dia aí. Obrigada, amada. Ó, para você aqui nas minhas mãos, a máquina humana. Serve para você, viu, Patrícia, que perguntou da sua filha. A máquina humana, nós vamos estudar aqui saúde integral. Nós vamos pensar o ser humano integralmente, suas necessidades nutricionais, as suas necessidades reais, frente a uma vida que nos exige tanto. Gasto de energia frequente. Estou aqui paradinha, estava ouvindo a Priscila, estou gastando energia. Com pensamento, estou gastando energia. Se eu estou mal alimentada, mal nutrida, olha o que vai sobrar. Se eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo, eu posso confundir com algo espiritual, eu posso pensar que eu estou sendo, sei lá, tentada, não estou querendo orar, eu não querendo ler a Bíblia, mas você está desnutrido, você está mal, você está doente, e a gente precisa repor. Eu mesma falei do que eu precisei repor, vitamina B12, vitamina D, então essas coisas que fazem tanta diferença no todo. Mas eu confesso para você que é alguma coisa que eu preciso manter isso em vista, fazer mais exames, mais recorrentes para continuar acompanhando de pertinho isso aí. Quer a sua revista? Quer estudar saúde com a gente aqui também? Quer? Então tá. Manda uma mensagem agora no WhatsApp 982444449. Você vai receber em casa, tá? Essa revista, estudar sobre saúde para você ter qualidade de vida. Um beijo para você que está com a gente na companhia. Eu espero a sua mensagem agora e nós vamos para o intervalo. Na volta continuamos aqui já esperando as suas perguntas, tá bom? Até já. Você sabe que o Novo Tempo sempre tem programações incríveis para você, né? E de vez em quando a gente traz algumas programações ainda mais especiais, como nessa época que a gente está chegando aqui da chamada Semana Santa, e nós temos uma programação toda especial de 30 de março a 3 de abril, aqui na tela da TV Novo Tempo, que você não pode perder. Quer saber mais? Confere comigo agora. Você está cansado dos conflitos que acontecem neste mundo de pecado, que nos separam e nos dividem? Saiba que o amor de Jesus, que morreu por nós na cruz, tem poder para restaurar vidas quebradas e nos trazer esperança. O conflito que acontece entre a cruz e a promessa final nos revela que Deus ainda está no controle. Nessa batalha, apenas um lado vai vencer, o lado de Cristo. De que lado você vai ficar? Queremos te convidar a assistir à Semana Especial A Batalha da Cruz, onde vamos conversar sobre como Jesus enfrentou a cruz por nós, a importância da nossa decisão nesse conflito espiritual e como ele continua guiando o seu povo até a sua volta. Te esperamos entre os dias 30 de março e 3 de abril, às 8 da noite, aqui, na TV Novo Tempo. Uau, não dá para perder, hein? Olha só que bênção, que mensagem que Deus quer trazer para o seu coração. E não é só para o seu não, viu? É para quem você convidar também, quem você quer que assista essa programação aí junto com você. Talvez lá em outra cidade ou em outro país mesmo, mas indica, assista a TV Novo Tempo, de 30 de março a 3 de abril. Tá aí, programação toda especial para você, tá bom? Aproveita! Vamos interagir com quem está ali do outro lado, que confia suas histórias pra gente. Vamos ouvir. Quem vem pra cá? A Pamela. Aqui não tem preguiça. Opa. O esposo chega do trabalho já na atividade. A preguiça é a primogênita, Isabel, de 6 anos. Olha aí, sobrou pra você, Isabel. Como assim, menina? Ô, Isabel. 6 anos já com a preguicinha aí. Não fala assim, ela vai acreditar. E aí, já que a minha mãe disse que eu sou preguiçosa, eu sou, não é? Não tem essa coisa da identidade da criança? Tem. Fala um pouquinho, Mar. E a gente às vezes fala tanto para a criança que ela é, né, de alguma forma, que ela acaba absorvendo e reagindo dessa forma, né? Mas para a idade de 6 anos,
deve ter muita energia para gastar. É. Ah, é. Nos momentos que ela está cansadinha, ela deve estar na preguicinha daí. Uhum. Esse negócio de internalizar, né, o rótulo, assim, mamãe dizia, que bonitinha, que bonitinha. Aí cresceu achando que... Eu juro que é Ela cresceu bonitinha. bonitinha. Não, minha mãe não falava essas coisas, meus pais, eles falavam, você é inteligente, você é muito inteligente. Era mais bonita, eu não lembro, não. Mais interações. Que minha mãe Socorro falava pra mim, hein? Vasconcelos, eu amo, pensa aí, eu amo esses temas. Eu e meu esposo juntos fazemos as coisas de casa. Ele faz comida, lava louça. Que menina, não sai contando por aí para outras mulheres, não. Eu não gosto de nada bagunçado. propaganda. Fico doente em ver minha casa bagunçada. Meu esposo costuma deixar as coisas fora do lugar. Eu brigo com ele, mas parece que não tem jeito. Mas, mulher, tu acabou de dizer que Oxê, ele faz comida, mas ele lava louça. Socorro, mulher. Eu que vou dizer Uma socorro. baguncinha. Oxi, um homem que lava, um homem que passa, um homem que trabalha, um homem que ajuda, um homem que está presente. Tu ainda queria que ele fosse tudo organizadinho. Não, amiga. Deixa o menino bagunçar. Passar o contato do Marcos para você, viu? Fazer uma 100% terapia. é difícil entregar, né? Não Ah, é, né? 100%, né? E aí vem um detalhe, a gente precisa aprender a valorizar naquilo que o outro é bom. É A verdade. gente olha para aquilo que ele tem deficiência, né? E a deficiência dele está colocada sobre os meus olhos. Talvez não seja uma deficiência ainda, né? Sou eu que esperaria algo, uma expectativa alta, né? Expectativa. Mas não, elogia o que ele é bom. Cara, que louça impecável você faz, que comida gostosa, né? E aí vai lá e junta a chuteirinha dele cheia de grama e lava. Aham. né? Abraça a parceria. causa, né? Deixa mais leve o ambiente, né? Legal. Menina, socorro. Menina, socorro. Socorro, menina. Anônima aqui, ó. Boa tarde. Opa, boa tarde. Meu marido é bem parceiro com todas as tarefas de casa e com o filho. Ó, aí deixou Toda já é anônimo. demais. É. Aí deixou anônimo ali, ó. Mas espera que deve vir alguma coisa, hein? Tá bom. Mas no tempo dele, pronto. Olha lá. O que me irrita, né, quando é fazendo o tempo dele. Trabalhamos fora o dia todo. Eliane, foi ela que mandou. É você, Mas- Eliane? Mas quando chegamos em casa, ele senta no sofá. Não, não é. Enquanto eu estou lá pra cá e eu fico pra morrer. E quando chamo pra ajudar, ainda tem que aguentar cara feia, porque os homens não conseguem enxergar isso. Os Essa é homens boa, hein? quantos, né, amiga? Alguns, hein? Bom, mas vamos lá. Aí entra uma questão importante. Porque ao invés de ficar irritado com esse marido no sofá, né? Então dialoga, né? Conversa com ele. Ó, eu sei que você está no seu descansinho aí, mas você só não me ajuda que estou precisando de ajuda. Comece a dizer para ele a necessidade. Porque se ela anda para lá e para cá e também não diz, vai continuar andando para lá e para cá para toda a vida. Ou senta aqui junto pra do nós, lado né? dele Não, ali, mas ó, aqui pra nós. e fala, a hora que você quiser levantar, a gente vai lá arrumar as coisas. Vamos fazer janta, vamos fazer comida. Isso. A hora que você quiser, a gente vai junto lá. Isso, eu ia Não é falar exato, perfeito. Porque também, ó, Márcio, Diga lá. Marcos, se eles têm 20 anos de casado, igual o Abinal tem, depois de 20 anos você tem que dizer o que você está precisando também, Pois às é. vezes pega, mano. Eu tenho 33 anos de casado, né? E a gente já sabe, né? As Não funções sabe? ali, sabe? A gente É. já sabe muito bem, né? Não dá para ficar dizendo Toda aquilo que hora. já é, né? Se bem que para alguns, óbvio, ainda precisa ser dito, né? Mas a dinâmica do casal, ela vai se ajustando durante o tempo, vai passando. A gente vai amadurecendo e vai se ajustando, a gente já vai começa a entender. Minha esposa é muito da corrida. Essas corridas de cidade, assim, de urbana, corre. Olha. É. Eu não sou muito de assistir, porque eu falo para ela, mas para assistir eu tenho que correr do lado, né? Porque você só vai assistir a largada e a chegada. É. Aí eu não sou muito de acompanhar, mas quando ela diz assim, ó, vamos comigo hoje, pô, então eu sei que hoje é o dia de ir. Então quando ela pede para ir, então porque é importante estar lá. Então nesse dia que ela diz, então aí eu tenho que ir. Legal. É. Por quê? Porque a gente percebe na comunicação, né? A gente percebe. Essa vai ser uma corrida importante, eu quero você lá. Vamos E lá. aí você já sabe. Nem que eu não veja, né? Mas possa ver a chegada. E esse marido, ela disse que ele faz as coisas, mas no tempo dele. É. O tempo dele deve ser meia-noite, não sei, porque elas chegam do trabalho os dois cansados, né? Mas você disse que ele faz no tempo dele. Então avalia como que combina, que tempo será. Se você separar as suas tarefas e as tarefas dele, aí ele faz as tarefas dele na hora que ele quiser fazer, mas ele fará, não fará? Não faz disso também um cavalo de batalhas, porque senão a gente se perde com mágoa, com ressentimento, com raiva, e aí fica ruim, né, amiga? Diretora, acabou-se? A gente já vai despedir do Márcio? Passou rápido, hein? Passa rápido. Nem doeu, né? Pois é, você viu, rapaz? Marcos, obrigado. Obrigado Eu por agradeço o convite. compartilhar viu? com a gente. Amei estar aqui, bom. E vocês Obrigada. pessoalmente, a gente que acompanha ali somente
Ela vive, como eu disse, a minha mãe, ela, a Novo Tempo, é da hora que acorda até na hora de dormir, né? Que coisa Ela boa. gosta muito. Então eu chego lá, ela está assistindo. Mas obrigado pelo convite. Obrigada. Obrigado. Dona Maria, mais uma vez, beijo, Dona Maria. Obrigada. Eu fiquei pensando aqui de algum momento em que talvez Marta ficou muito frustrada com Maria, achando que ela era uma baita de uma preguiçosa, enquanto ela estava extremamente ocupada, legitimamente ocupada para um fim muito nobre, afinal de contas ela estava recebendo Jesus e os demais discípulos em casa. Mas ela olha para Maria e faz uma crítica severa, como se também estivesse criticando o próprio Jesus. Não vês? Por que não dizes a ela para vir me ajudar? Sabe, às vezes a gente precisa sim mudar o comportamento, investigando o que está por trás dos nossos comportamentos. Mas é bom dar uma olhadinha também sobre o que pode vir em termos das minhas intenções. E principalmente numa intenção de fazer bem ao outro, sabe? Olhar e dizer que é preguiçoso é fácil. Olhar com um olhar mais atento e ajudá-lo a se perceber em um movimento que fará bem a si e aos demais pode ser a grande experiência de um relacionamento, onde a gente se importa com aquilo que teoricamente pareça o fracasso do outro, mas na verdade pode ser um pedido de socorro. Um pedido de socorro de um corpo cansado, de um corpo adoentado, de um corpo que precisa de reparos. E se nós que dizemos amar, que amemos, não somente de palavras, mas com uma atitude de quem acolhe, de quem ajuda, de quem anima, de quem fortalece o outro nas suas fraquezas. Tenha um olhar caridoso, amoroso e gentil. E que escolhamos todos a boa parte de sermos sábios em lidarmos uns com os outros. Que Deus abençoe a você, obrigada pelo carinho de hoje. Vem aí o Vida e Saúde, mais um programa feito com muito amor para você. E amanhã, Binal, sobre o que nós vamos falar? Poxa vida, amanhã assunto bom demais, hein? Porque assim, ó, quando os filhos chegam, dá uma bagunçadinha na rotina do casal, né? Mas e agora, como dar uma ajustada nesse relacionamento aí, mesmo quando vem os pequenininhos na nossa vida? Então, ó, você vai poder participar com a gente, interagir, e tem muita coisa boa ainda no programa de amanhã, viu? É isso. Vida e Saúde com hidroterapia hoje, hein? É verdade. Doutora Daniela Cano. Amanhã a gente se encontra por aqui, amores. Beijo e até lá. Valeu, gente. Tchau.